Olá, queridos, a paz de Cristo. Hoje vamos ter uma conversa com um pastor amigo meu sobre a presença de crianças no culto cristão. Então, eu trago à tela o pastor Jonatas Cunha. Jonatas, bem-vindo. Ó, prazer estar aqui, prazer a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, da presença das crianças no culto. Então, nós já andamos conversando por muito tempo, né? Somos, assim, amigos de internet, sempre conversando sobre a teologia, né? Teologia reformada, mas eu sei que essa questão é uma que tem nos unido por bastante tempo, né? A presença dos nossos filhos e das crianças no culto. Uhum. Ah, mas antes da gente abrir esse tema, eu queria muito que você se apresentasse à galera aí. Beleza. Então, eu sou o Jonatas, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já estou indo para o meu quarto ano de pastoreio e sou casado com a Chay. E nós temos três pequenos, o Matias, o Tadeu e o Levi. 4 anos, 2 anos e 2 meses. Então, a festa tá grande. Muita, muita criança, muito Graças a trabalho, Deus. mas muita alegria. Mas é aí, então você realmente leva a sua criança de 2 anos ao culto? Sim. É, então é justamente isso aí que vamos tratar. E vamos tratar biblicamente, mas também, de algumas formas práticas de, assim, é uma coisa acreditar que então tá, sim, as crianças devem estar no culto e nós vamos tentar provar isso para a audiência, mostrar isso na Bíblia, mas aí também tem aquele momento de: "Será que Deus ia pedir isso de mim mesmo?" Porque eu vejo como uma impossibilidade ter uma criança de colo, na no culto. Então, mas vamos entrar então pela teologia e pelos argumentos bíblicos primeiro. Uhum. A prática da igreja ocidental, da igreja moderna, é de ter, cultinho infantil, de ter, ah, basicamente, depois de talvez umas musiquinhas, as crianças vão à parte, né. Uhum. E pela sua visão, isso não deveria fazer parte da vida eclesiástica. Por que Uhum. não? Então, por alguns motivos, né? Primeiramente, né, a gente vê na palavra de Deus, especialmente em Romanos 10, sobre qual instrumento que Deus usa para trazer a fé, né? Isso para dar a fé, né? Nós nós vemos, por exemplo, Romanos 10:17, né? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Então, a palavra de Deus nos diz que a, a fé vem quando as pessoas escutam a palavra de Deus. Aí talvez a próxima pergunta seria: mas ele não escuta a palavra de Deus lá no cultinho? Né? Não é a palavra de Deus que é falada lá? Mas a gente tem que olhar aqui o contexto, né, do que Paulo está falando. Nos Hum, versículos anteriores, ele está falando, essa palavra que ele está falando aqui não é qualquer palavra, não é qualquer conversa. Ele está falando sobre a pregação, está falando sobre a pregação por parte do ministro da palavra de Deus, né, a pregação por parte daquele que foi separado para este hum, fim. Né? Nós vemos isso, por exemplo, no versículo, a partir do versículo 14, né? Que ele fala: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Né? uhum, E como pregarão se não forem enviados? Então, aqui nós vemos do contexto tanto da palavra pregação, que aqui a palavra grega, né, tão forte para arauto, né, o mensageiro oficial. Mas ainda que a gente não entrasse no grego, a gente vê como pregarão se não forem enviados. uhum, E quando a gente olha no contexto de Atos, quem é que são aqueles enviados para pregar? Né? São aqueles que foram chamados para isso. Então, quando lá no versículo 17 ele vai falar sobre ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir dessa mensagem, dessa
pregação, por isso que inclusive algumas traduções já colocam ouvir a pregação, é porque Paulo está dizendo, olha, a fé vai ser gerada no coração das pessoas assim que elas escutarem, né, ou por meio da pregação da palavra de Deus, por meio daqueles que Deus chamou para serem os seus arautos, né, os seus mensageiros. Né? Uhum. Então, a partir desse versículo seria um dos motivos para que a criança ficasse no culto, né? Porque a criança, muitas vezes, esses cultinhos, eles acontecem somente na hora da pregação. Sim. Né? A criança, ela canta os cânticos, ela ouve a leitura da palavra, ela ouve as orações, e aí, na parte central, principal, aquele momento em que Deus, então, vai falar diretamente ao seu povo através da pregação, que é o que Deus prometeu usar para gerar fé, nós tiramos as crianças. Mas aí, então, tá tudo bem, uma criança de 12 anos, de 10 anos, vamos ficar no santuário, escutar a pregação, e tem muitas igrejas que até tem uma certa idade que sai para o cultinho, e aos 10 anos, aos 9 anos, aos 12, quem sabe na igreja, né? E aí eles ficam. Uma criança de 5 anos vai entender essa pregação? Não seria mais útil enviar a criança para uma palavra, se não pregada, no mínimo ensinada, mais para o nível infantil? Sim. Um dos aspectos para a gente pensar sobre isso é que muitas vezes a gente acha que essa questão da fé, né, que vem pelo ouvir, parece que precede aí uma certa capacidade humana, né? Ou seja, como se a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, está dizendo, não, criança, é porque eu sou adulto, a pregação pode gerar fé em mim. Então, tem certas obras que eu consigo fazer que você não consegue fazer para ser salvo. Então, e quem, né, já experimentou, agora um argumento através da prática, né? Quem já experimentou de ter as crianças no culto ao longo de algum tempo, as pessoas ficam surpresas em ver o quanto elas estão entendendo. Sim, e as perguntas que isso gera na família, elas são muito diferentes das perguntas que elas fazem quando vão para um cultinho, né? Ou até que saem da EBD, que é mais dirigida a elas. Você publicou um artigo no site da Missão Guanabara que até assim falou das maneiras, do jeito em que entendemos como as crianças são, e que talvez tenhamos uns preconceitos que nos desviam do caminho correto quando pensamos na educação dos nossos filhos e em como eles conseguem entender a pregação. Sim, a gente, muitas vezes a gente enxerga como se a criança não tivesse, né, capacidade de entender aquilo ali, de entender aquela mensagem. E quando a gente olha para o plano de Deus, né, nas Escrituras, a gente vê que as crianças sempre estiveram ali presentes nos momentos, né, em que Deus falava com o seu povo. Né? Isso aqui que Paulo está dizendo em Romanos 10 nada mais é do que uma exposição daquilo que sempre foi verdade na igreja de Cristo, seja no Novo Testamento ou no Velho Testamento. Nós falávamos sobre a questão lá do Monte Sinai, né? Quando Deus conclama o seu povo para falar com eles. Nós não vemos uma instrução, né? Como falando assim para Miriam, Miriam, junta algumas tias aí, peguem as crianças na hora que Deus for falar com o povo, né? Para que elas entendam o que Deus vai falar, porque elas não conseguem entender, né? Pelo contrário, é muito interessante, né? A gente vê quando o Deuteronômio ali se expande ali, né? A partir de Deuteronômio, depois de Deuteronômio 5, né? Volta-se de novo a lei que foi dada ali no Sinai,
E a próxima instrução é exatamente aos pais, né? Exatamente aos pais em Uhum. Deuteronômio 6, quando diz, isso aqui você vai ensinar para os seus filhos. Você vai ensinar ao deitar, ao levantar, você vai ensinar pelo caminho, vai colocar no umbral da sua porta. Isso aqui deve, né? Mas qual que era o conteúdo? Não era diferente o conteúdo que foi dado para os pais e para as crianças. O conteúdo foi o Não. mesmo, né? É. E é interessante considerar como tudo isso era feito num contexto de festa, né? E que tanto o ensinamento acontecia através de festas, né? Você lembrará o teu filho de como foi no Egito, né? E por isso que temos essas comemorações, né? E imagina sendo criado como um filho de Israel e vendo, por exemplo, o sangue nos portais, né, nas portas, ou comendo, todos esses festivais, assim, comendo os sacrifícios, né? Uhum. Porque poucos eram os sacrifícios que tudo era consumido, digamos, por Deus, né? Deus chamava o povo para fazer festa. Uhum. E quando pensamos nisso, é difícil imaginar, e nós intelectualizamos tanto que achamos que tudo fica na palavra dita ou na palavra lida, mas não, existe também a palavra mostrada, né, dada na vida. Você caminha no caminho com os seus filhos e você come os carneiros com os seus filhos, né? Você realmente acha que os filhos não iam participar dessas festas? E essas festas eram também lições, né? Por que que estamos comendo isso? Uhum. Né? Por que que tem ervas hoje, né, nessa Uhum. festa? E aí vamos contar a história do nosso povo. Nós somos um povo, homens, mulheres e crianças, né? Que nem em Esdras, né? Quando o povo se junta, né? Para o povo se junta para não é para deixa eu buscar a palavra correta aqui para comemorar, mas também para ter luto, né? Uhum. Ah, por tudo que tem acontecido ao povo e quem se junta. Esdras 10 diz, assim, de forma bem aberta, os homens, as mulheres, as crianças. Assim, quando a lei é redescoberta, ela é lida ao povo inteiro, os homens, as mulheres, as crianças. Uhum. Sim. E quando a gente imagina ali o contexto, né, do Velho Testamento, é claro que as crianças, aquilo ia suscitar dúvida nas crianças. Mas esse era o ponto. Esse era o Uhum, ponto. Porque tem vários momentos, quando seu filho te perguntar o que é isso daqui, você vai uhum, contar para ele. é, Então, quando a gente pensa na realidade do culto hoje, mas as crianças não vão entender tudo. Elas vão ficar com dúvida. Exatamente, esse é o ponto. É para que ela chegue em casa e converse com você e você possa sim, explicar para ela, né? Que é novamente Deuteronômio 6, né? Olha, a lei exatamente. foi dada, seus filhos vão ter dúvidas, agora vocês vão ensinar para eles. E vai ser uma vez só. Vão ser duas, Uhum. três, quatro, 5.000 vezes até que ela entenda, né? Então, E como presbiterianos e reformados, somos um povo do pacto, né? E é uma coisa muito artificial, assim, separar as crianças da participação, né? Como é que essa criança vai perguntar: "O que que é isso aqui?" É uhum, pela participação. Para mim já faz, assim, eu tenho 5 filhos, e já sou da idade de ser vô, não sou ainda. Mas, então mas tenho 5 filhos, a minha mais nova tem 12 anos agora. Então eu já que passei pela fase de ter crianças pequenas no culto, né. Mas para mim já fazem 20 anos em igreja em que as crianças participam no culto. E eu aqui me encontro agora nessa idade de ser vô, e para mim ainda é uma alegria ouvir aquele "amém" de uma criança de 1 ano. Né, que ele não sabe o que ele está amenizando, né, assim, inventar a palavra. Ele não sabe o que ele está, mas o que ele sabe, o que ele entende, é que ele está participando, uhum, né. E, nós colocamos, você falou de obras, né,
nós colocamos a nossa habilidade de entender como se fosse uma qualificação para estar na presença de Deus, Uhum. né? Mas Deus nos chama para participar. E no fim das contas, o seu entendimento, o meu entendimento, também é muito infantil. Comparado com o que, né, com o que Deus, com quem Deus é, né, É. a própria doutrina, né, sobre a questão da condescendência de Deus, né, como se a Uhum. Bíblia, na verdade, é Deus falando em linguagem de criança para nós, para que a gente consiga entender algo sobre quem Ele é, né? Então não é como se nossa nossa capacidade cognitiva, né, como se a gente tivesse, né? E um outro ponto, né, Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando o Senhor nos chamou, nos regenerou e nos deu a fé, né? Uhum. Então, que capacidade eu tinha, né? Eu estava morto, Sim. né? Então, um morto não tem mais capacidade do que uma criança. Assim, É. é o agir de Deus mesmo que vai, através daquela pregação, converter o Uhum. coração do adulto, da criança, de quem for, né? Sim. E nós Então, sabemos, desculpa, vai lá. não, é só isso mesmo. E nós sabemos pela Bíblia, nas cartas de João, que o amor, o amor que o povo de Cristo mostra é uma grande testemunha, né? Que não tem fé verdadeira sem o amor. Ah, e assim, eu entendo que assim, uma grande parte desse amor é não separar o povo, né? Uhum, Não separar grego de judeu, não separar homem de mulher, não separar cidadão romano do bárbaro, né? uhum, De não fazer essas diferenças, pobre de rico, uhum. e de não separar por idade também, né? Isso é uma coisa muito artificial, muito moderna, que não Sim, devíamos fazer. Vamos nos juntar para amar um ao outro. E uma coisa que criança muito nova entende sim, é o amor, sim. né? É Ela, verdade. ela, ela enxerga quando ela entende que está sendo amada, né? Mesmo sem poder colocar essa palavra. Sim. E até essa questão, né, do peso do Novo Testamento, né? Ou seja, a mais um argumento dentro do que você falou é essa questão de que no Velho Testamento havia ainda, né, uma certa barreira, um certo limite ali, né? Mas o Novo Testamento nos diz que essa barreira foi quebrada, ela foi ampliada ali. Então, se no Velho Testamento as crianças já eram tão parte de tudo, o Novo Testamento foi ampliado, agora nós vamos, né, tirá-las, Restringir, né? né? Então, e assim, um Devia ser outro, muito um qual mais, né? sim, o qual mais, né? Agora, uma outra questão a ser explorada também nisso, eu vejo que é até a questão do segundo mandamento também, né? Hum, Sobre a questão do princípio regulador do culto, né? Ou seja, o que faz parte do culto e o que não faz parte do culto, né? E uhum, o princípio regulador do culto, ou seja, nós fazemos aquilo que a Bíblia prescreve, né? Então, a, e aí vem a pergunta, tanto quanto aos elementos, quanto a quem conduz esses elementos, né? Porque quando a criança vai para a salinha, né? Que elemento de culto é esse? hum, Né? Qual a diferença entre a aulinha que ela tem ali com a aulinha da escola dominical? Mas não existe elemento de culto de aulinha. Ali é o momento da pregação, é, não é isso? E, é isso. e outra coisa, se é um elemento da pregação, por que não é a pessoa que Deus chamou para pregar que está pregando para ela? Não é É. isso? Então, a gente incorre em questões aí que violam o segundo mandamento e aquilo que Deus trouxe como privilégio para a igreja, né? Sim. Eu vejo Eu também até questões... desculpa. Eu até colocaria, eu compararia com a prática que os coríntios estavam com a ceia do Senhor,
se dividindo um do outro, né? E Uhum. os que tinham estavam tomando antes e tomando mais e não estavam partilhando. E eu até chego a entender a separação de crianças do culto a ser bem parecido com essa divisão, né? Porque assim as crianças têm menos capacidade. Sim, é verdade. Nós falamos, nós também somos infantis e imaduros, e comparado a Deus, somos é quase um zero, né? E a criança pode ser um zero, mas nós estamos quase no zero. Uhum. Mas, também pode-se dizer que nós temos, sim, muito mais que as Uhum. crianças. Mas aí a nossa responsabilidade é partilhar essas bênçãos, né? Então você deve estar conosco para poder participar de tudo que temos. Sim, sim. É, e além disso, a questão também do quarto mandamento, né? Ou seja, nós vemos ali uma responsabilidade maior no quarto mandamento dada aos pais, né? Aos chefes, né? Uhum. Quanto à guarda do dia do Senhor, esse dia ser separado para adoração, né? Inclusive um peso maior para as autoridades, inclusive eclesiásticas também, né? Sim. Então, aí a gente volta na palavra de Jesus, né? Não os impeçais, né? Ou seja, não É, os impeçais, né? Deixa que eles venham até mim, porque de certa forma não é similar ao que os discípulos estavam fazendo. Ou seja, é, Jesus está muito ocupado com os adultos, vocês não vão entender o que Jesus, né? Jesus tem outras obrigações aqui. Isso aqui é para isso aqui que está acontecendo é para os adultos, não é para vocês, não é isso? E aí Jesus chega e fala: não, 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 não impeçam elas, é. deixa que elas venham até mim, né? Então, Porque deles é o reino de Deus. Eles são o reino de Deus, né? Então nós queremos, e claro que todos os cristãos querem isso, né? Mas aí tem que considerar como estamos fazendo. Nós queremos que os nossos filhos façam parte do reino de Deus e que sejam tijolos na igreja, né? E se de repente, aos 13 anos, estamos pedindo maturidade, depois de anos de suprir esse crescimento, o que nós esperamos, né? Não é por nada que nós vemos muita rebelião, realmente creio que toca nisso, né? Não só nisso, mas nas atitudes por trás. Eu acho que você trouxe algo fortíssimo falando do princípio regulador, né? Ah, mas por esta pergunta, a pergunta que sempre devemos fazer, na verdade, em toda parte da vida, mas no culto do Senhor, de onde veio isso? Né? Todo mundo aceita, mas de onde veio isso? uhum, sim. Quem instituiu isso, né? É, Ah, porque se não foi o próprio Deus, então não é para o culto, né? é, Porque o princípio é que nós fazemos no culto aquilo que ele instituiu, né? Aquilo é. que ele colocou como parte do culto, né? Então, é, é, você tocou num ponto muito interessante, né? A gente é, infantiliza as crianças por tanto tempo, dizendo: vocês não são capazes de entender isso, vocês não são capazes de entender isso, vocês não são capazes de entender isso. E aí, quando chega nos 12, 13 anos, nós começamos a dizer: você precisa dar uma profissão de fé, você precisa dar uma profissão de fé. Então, é até um pouco confuso assim a didática para a criança nesse sentido, né? Sim. Sempre devemos, nós, como pais, nos cabe trabalhar para comunicar para os nossos filhos que eles são parte do povo de Deus, né? Que Sim, somos pactuais. sim. Olha, chegando aqui no fim do vídeo, seria interessante saber duas coisas. Primeiro, se você tem alguns recursos, livros, artigos que você recomendaria. Eu posso colocar um link aí embaixo para estudar esse assunto um pouco mais. Mas também seria bom, você tendo os seus filhos no culto, você tem algumas sugerências práticas para alguém que quer começar com isso, mas não entende como tomar esses primeiros passos. Sim. Sim, há alguns bons artigos, né? Alguns livros. Ah, tem um livro
eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele, é Jason, é um nome bem complicado, Hello Polos, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome dele, mas Ah, eu não conheço. talvez você até conheça, mas eu estou pronunciando tão mal o nome que Pode ser. A gente coloca o link aí embaixo, tá, de qualquer maneira. mas mas eu vou providenciar sim para você colocar na descrição aí os artigos e livros para que as pessoas possam ler. Esse é até pequeno, né, que é sobre deixar as crianças no culto, né? Hum. Ah, agora, em termos há um recurso também já em português, né, que foi produzido pela Secretaria Nacional do Trabalho Infantil da IPB. E aí já entra na questão de prática também, né? São 4 ou 5 modelos com dicas práticas também de como usar para a criança, tem um espacinho para ela colocar lá, desenhar o que ela entendeu da mensagem. Tem vários modelos, né? Até para ir mudando, se quiser, se o pai ou a mãe achar que é interessante, a cada domingo dá um diferente, ou cada mês dá um diferente para a criança usar. Em termos práticos, né? Uma coisa muito boa para preparar a criança para o culto seria comunicar com o seu pastor para que o quanto antes na semana você saiba como vai ser a liturgia, né? Quais vão ser os textos que serão lidos, né? Quais serão as músicas que serão cantadas? Qual vai ser a, a, a mensagem? Qual vai ser o texto da pregação, né? E ali durante a semana, né? Nos momentos em família, ouvir as músicas que vão ser cantadas, né? E inclusive falar com os filhos, ó, filho, essa música aqui nós vamos cantar lá no domingo para, né, para adorar o Senhor. E até cantar em casa, né? Cantar em casa, ler os textos que vão ser lidos e inclusive explicar para a criança aquele texto antes, o texto que ela vai ouvir. Talvez chamar a atenção para uma palavra, uma coisa que a gente percebe muito com os nossos filhos é que se tem alguma coisa que tem sido martelado na cabecinha deles, quando ele escuta a palavra no culto, é algo que, né, suscita nele a admiração, ou faz com que ele preste mais atenção. Então, pegue esses textos e chame atenção para algumas palavras, né? Talvez até brincar com as palavras, no sentido de trazer a memorização ali para as crianças naquele assunto, e Sim. especialmente o texto da mensagem, né? Uhum. Meditar sobre o texto. Talvez isso funciona muito bem quando há essa comunicação com o pastor, né? Fala assim, pastor, o que o senhor vai explorar sobre esse texto que eu quero falar com os meus filhos, né? Sim. Então, preparar mesmo a família para cultuar a Deus no domingo. Então, dar essas informações para a criança, conversar E com uma ela. dica prática para poder ajudar com porque você pode pensar que, assim, eu não quero incomodar o meu pastor, né? Olha, muitas igrejas já mandam essas informações para certas pessoas, né? A equipe de louvor, os diáconos, quem vai imprimir o boletim ou o que seja, né? Assim, então eles não ficam até o sábado, geralmente, Sim, né? é isso que eu ia Ajeitando falar. todos os detalhes. Então você pode fazer parte dessa lista, se o Sim. pastor, se os presbíteros toparem. Sim, eu ia até brincar, né? Falar assim, e de repente você vai até ajudar seu pastor a ser mais responsável, né? Não É, deixar para preparar o sermão no sábado à noite, né? a única coisa que temos até o sábado é o título, né? Ah, Então, vai lá. mas então seriam algumas dicas. E no dia, né? Talvez uma coisa passar a liturgia com as crianças no dia antes. Não, falar, olha, o pastor vai ler isso, depois ele vai, né? E criar essa, eu creio que de alguma forma criar esse carinho ali dentro, claro, dos devidos cuidados, mas para que não seja uma coisa idólatra, né? A gente está falando de igreja católica, apostólica romana, mas um carinho por ouvir o pastor. Fala, olha, filho, Sim. o pastor vai ler isso aqui, o pastor vai pregar isso daqui, para que a criança cresça tendo apreço por isso, né? Sim. E as crianças querem muito participar de coisas importantes, né? Quem é pai entende isso, né? Até no trabalho da casa, né? É, as crianças novinhas querem lavar as louças,
Uhum. né? Querem muito, porque mostra que eles são gente grande. É quando eles ficam com um pouco mais de idade que eles querem sair disso aí, né? Mas quando são novinhos, eles não querem nada mais do que participar, do que ser gente grande. E é para Sim, mostrar que essa ocasião no domingo, esse culto ao Senhor, é sim coisa grande. E você vai fazer parte, né? Esse sim. carinho que você falou, isso é enorme. Olha, eu quero fechar com essa pergunta que você já o que você tem falado ultimamente já interage com essa pergunta, mas se nós decidimos levar os nossos filhos ao culto, as crianças não vão ficar mexendo muito, fazendo barulho? Como é que resolve isso aí? Uhum. É, e na verdade, essa pergunta é muito interessante porque eu acho que se nós. Nem todo mundo é honesto o suficiente consigo mesmo ou com as pessoas para falar com sinceridade o real motivo porque muitas vezes nós mandamos as crianças para o cultinho, né? Hum. Nós falamos muitas vezes que é para que elas escutem na sua linguagem e tudo mais, mas por trás muitas vezes eu não quero ser incomodado na hora do culto, né? Ou incomodar os outros, né? Porque tem gente que não quer lidar com isso, né? Sim, Tem gente que vai reclamar. uhum. Sim, eu não quero ver aquela pessoa olhando para mim com cara feia, né? Porque meu filho tá É. então, algumas coisas sobre isso, né? Eu acho que, primeiramente, é uma mudança de mentalidade na igreja, né? Hum. É a gente começar a se alegrar, né? Que bom que essas crianças estão chorando aqui. Que bom que elas estão sendo instruídas aqui, né? Uhum. É aquela visão do culto, porque aonde que tem esse negócio? Eu não quero ser perturbado. É no cinema, né? É onde você vai para assistir uma coisa, né? Sim. É para mim. Eu tô indo lá, desliga o seu celular, desliga tudo. Eu não quero E ser estou perturbado. consumindo, Estou né? consumindo, né? Mas no culto nós estamos indo para adorar a Deus e servir aos outros, né? Nós ali no culto nós temos a responsabilidade não só a vertical, né, de prestar um culto a Deus, mas esse aspecto ali horizontal de uns com os outros, de ajudar o meu irmão a cultuar, né? Uhum. Então é uma mudança de mentalidade, até mesmo, né, de uma família em que já tem os seus filhos adultos, né? Já consegue ir tranquilo, já passou por essa fase, que vê uma mãezinha lá com 3, 4, com dificuldade, a mentalidade deveria ser: manda um desses meninos para cá comigo, eu vou sentar perto de você, eu vou te ajudar, porque esse é um Uhum. trabalho nosso, né? E aí a gente volta nos nossos votos de batismo, né? É, A igreja levanta e promete ajudar a cuidar, né? é. É isso, ajudar a cuidar é isso, né? A Uhum. gente, então, eu acho que é uma mudança de mentalidade da importância do que está acontecendo ali Uhum. e quando essa mentalidade muda, as sugestões práticas vão mudar. Não vai ser mais tirar a criança, mas é como eu posso ajudar aqui? Como eu posso Sim. fazer com que uma mãe que vem pela primeira vez e o filho ainda não está acostumado, né? Essa família veio, o filho não está acostumado, né? Não é a cultura que ela vivenciou de outras igrejas, não está acostumada a estar. Como que eu faço para que ela se sinta, para que ela perceba que nós não estamos incomodados com ela ali, Uhum. né? De que ela é parte, de que aquela criança é parte, né? Sim. Então, acho que essa mudança de mentalidade vai fazer com que a igreja pense mais em como dar suporte para que a criança fique e não como dar suporte para que a criança saia, né? Sim. Ah, Isso da perspectiva da igreja, né? E você já falou bastante de preparação, mas e da perspectiva da família que quer implementar isso? é, a, acho que a família tem que estar convicta, né, de tudo isso que a gente falou, que Uhum. primeiramente é uma obrigação, mas um prazer também que Deus deu para a família, né? Ou Uhum. seja, nós vemos em Deuteronômio 6 essa ordem aos pais, né? Então, acho que o primeiro passo seria a família reconhecer que é responsabilidade deles e que é uma ordenança da parte de Deus,
E por que isso? Porque se é uma ordenança da parte de Deus, e eu tenho primeiramente temor a Deus, Uhum. eu não tenho que ficar preocupado com se a pessoa está incomodada ou se ela está reclamando do meu filho estar ali ou não, né? Porque eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, Uhum. né? Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, mas eu gostaria que não te incomodasse, gostaria que você entendesse isso, né? Gostaria que você me ajudasse nisso, mas no fim das contas eu vou escolher antes obedecer a Deus do que aos homens, né? Sim. Então acho que primeiramente essa mudança de que não é uma coisa secundária. Ah, não, tá tudo bem, aqui na igreja não dá certo e É, tal. tem que ter aquela força de convicção, né, Sim, porque não é um trabalho automático ou facílimo, né, tem que treinar os filhos. sim, e você tocou num ponto interessante, a não ser em casos dos mais raros, né? Provavelmente seu filho vai dar muito trabalho no começo, Uhum. mas é na persistência, né? E nós temos isso, a gente até brinca lá em casa, né? A gente fala assim, a gente vai para a igreja, a gente vê outras crianças que são tão quietinhas, são tão obedientes, que sinceramente olhar para nossa família devia ser um incentivo para querer deixar as crianças no culto, porque se a gente com os nossos que são tão agitados, a gente está insistindo nisso, outras pessoas que tem até crianças que sentam e ficam mais tranquilas, né? Hã. Deveriam se sentir encorajadas nisso, né? Sim, sim. É. Mas eu acho que vale como membro, né? Ter essa conversa agora numa questão para ter essa conversa com os líderes, né? Falar, olha, eu tenho essa convicção por isso e por Sim. isso, né? Trazer os argumentos bíblicos e incentivar a igreja a dar suporte a isso, né? É. Porque essa transição de ter o culto infantil para não ter, não é uma coisa só de chegar lá de uma decisão e falar assim, a partir de hoje não temos, né? Precisa haver uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade ali do que do porquê nós estamos fazendo isso. Então, é interessante que as famílias procurem a igreja e falem assim, olha, a gente precisa desse material, né, para que a gente treine os nossos filhos. A gente Uhum. precisa de pessoas que sejam dispostas a nos ajudar nos momentos que as crianças estão chorando, né? A gente pode pensar até em estrutura física, né? Eu acho legal algumas igrejas que já fizeram ali na sua estrutura de tal forma que há um berçário na parte de trás com vidro Uhum. e com o áudio da pregação. Sim. Para que a mãe que precisa sair momentaneamente, claro que não para ficar lá, mas a mãe que precisa sair momentaneamente para amamentar ou para alguma coisa, para que ela continue participando. Eu acho que a nossa arquitetura, ela diz algo também, né? Então essa arquitetura diz, olha, nós queremos vocês aqui, nós É. queremos que você não pare de ouvir o culto. Então, acho que seriam algumas Essa coisas. sala, como muitos já sabem, né, eu estou aqui nos Estados Unidos, essa sala em inglês geralmente é chamada a sala do choro. É, que é lá que você leva a criança quando ela é um bebê, né, que começa a chorar. Então tá, vamos sair do culto até eu acalmar a criança e aí a gente volta. Exatamente, você já pode entrar com uma estrutura. Mas mesmo sem isso, eu acho importante ressaltar o que você falou de consultar, com a sua liderança, né, Uhum. e de não ser agressivo. É uma coisa muito importante isso e fundamental nas suas responsabilidades com a sua família. Mas também você não deve, assim, entrar um dia no culto dizendo que é isso que você vai fazer e tem todo mundo que lidar com isso, sem preparação, sem apoio da liderança. Então, seja pacífico e harmônico Uhum. nessa coisa muito importante. Sim. Eu diria que o, a família, né, que deseja fazer isso deve ter esse cuidado, né, conversar com a liderança, pedir esse apoio, né, tentar que a liderança entenda a, a,
a responsabilidade da liderança nisso e a importância do que está acontecendo, né? Sim. E agora, eu diria da parte da liderança, né? Vale da parte da liderança, no mínimo, respeitar também a liberdade de consciência de cada cristão. Porque nós vemos aqui que há um mandato, né? Eu acredito que há um mandato bíblico para que as crianças fiquem, né? Então, mas não há um mandato para que elas saiam. Então, se algum membro da sua igreja, né, chega e fala, eu quero que meus filhos fiquem, não é correto impor sobre a consciência das pessoas algo que a Bíblia não requer. Né? Chegar para, não, aqui você é obrigado a mandar o seu filho. Isso não cabe dentro da liberdade de consciência que Deus nos deu, né? É isso. Então, é um assunto muito importante para o povo pactual de Deus. E, gente, é uma alegria. Se você, assim, ainda não passou a ter as suas crianças novinhas no culto com a família inteira, é uma enorme alegria. Então, eu fico muito grato, Jonatas, que você topou ter essa conversa. Eu agradeço aí a oportunidade de a gente conversar sobre isso. Também é um assunto que me empolga muito, é um assunto que é muito precioso para mim, né? Especialmente com as crianças exatamente nessa idade lá em casa. E realmente é muito gostoso quando você participa de um culto em que as crianças ficam, em que a igreja valoriza isso, né? E até me lembrei de uma coisa aqui, uma dica para a liderança, né? Algumas igrejas já têm feito isso após o culto, após o fim do culto, né? Quando se encerra o culto, algumas igrejas têm feito isso. O pastor fica lá na frente e chama as crianças para conversar sobre o que foi pregado, né? É um momento ali até de, como a gente conversou, de criar, né, esse apreço. Ele é o meu pastor, né? E ter eu quero aprender e entender, não, ele é o pastor dessa igreja e eu sou parte da igreja. Né, então, esse carinho ali, eu acho que é uma dica, né? Não é uma regra, mas é algo que pode ser útil para Acho esse fim, né? muito, sim, acho muito útil. A nossa igreja faz isso e olha, tem chocolate. Tem chocolatezinho para as crianças. Alegria, né? Deve ser festa. Então, muito grato, irmão. Eu quero muito que a audiência deixe nos comentários qualquer pergunta que eles tenham ou qualquer experiência que eles tenham que possa ser ajuda aos santos de Cristo. E é isso, pessoal. Até mais.